Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com o RH, criador do canal. E no vídeo de hoje a ideia é que a gente converse um pouco sobre 3 atitudes que, se você tiver com o seu dinheiro, vão te ajudar a ficar mais pobres ou não tão ricos quanto poderiam ser se não fizessem uma dessas 3 atitudes. E esse segundo detalhe é bem importante, principalmente para o terceiro ponto dessa lista, porque ele é considerado como uma atitude feita pela maioria dos brasileiros. Então, é bem importante que você fique até o final para descobrir se você está dentro ou está fora, pelo menos desse ponto que aparece bastante na vida dos brasileiros. E não só por você, mas também por pessoas próximas que podem estar nessa lista, e você já consegue alertar desde já para que saiam o quanto antes. Acho que nem preciso entrar tanto no detalhe de como é ruim aquela sensação de perder dinheiro, principalmente nos dias atuais. Perder dinheiro sempre foi ruim, mas nos dias atuais fica até mais fácil de evidenciar isso a partir do momento que tudo que a gente faz, direta ou indiretamente, envolve o dinheiro de alguma forma. Você, nesse exato momento, está me assistindo de algum aparelho que certamente você pagou por ele, seus pais, alguém próximo a você, ou mesmo que tenha ganhado em algum sorteio ou em alguma competição, alguém precisou pagar por esse aparelho para você conseguir ganhá-lo e aí sim utilizar ele da forma como você já utiliza. Então, isso por si só já devia ser o argumento suficiente para nos comprovar que é importante a gente tratar o nosso dinheiro bem no presente para que ele nos trate bem no futuro, principalmente naquele futuro em que não seremos tão produtivos como somos hoje. Então é legal chegar naquela idade, na melhor idade, com um patrimônio que já consiga sustentar o seu padrão de vida sem grandes preocupações. E isso é algo muito raro das pessoas conseguirem chegar nos dias de hoje, principalmente considerando o tamanho que o Brasil tem. Então, uma população gigantesca, obviamente, tem uma grande quantidade de pessoas que não conseguem chegar na melhor idade com uma segurança e uma estabilidade financeira considerável, versus um outro lado que acaba conseguindo um lado menor no caso. Então a ideia aqui é eu trazer uma lista com 3 atitudes que te ajudam a ficar mais pobre e você conseguir analisar se está dentro ou fora dessa lista e principalmente se conhece alguém que está dentro da lista, conseguir alertá-lo desde já para que ele consiga mudar e fazer alguns pequenos ajustes que certamente vão tornar a sua vida financeira muito grata no futuro. Então, o primeiro tópico dessa lista é menosprezar os pequenos valores. Sabe aquelas situações onde quando você põe na ponta do lápis ou calcula na hora, você chega na conclusão que não é muita coisa? Como, por exemplo, aquele troco que o lojista não tem para te dar e ele arredonda o valor para cima, ou te oferece algum outro produto no lugar, aquele famoso troco de bala. Ou uma outra situação, quando você pode negociar, fazer uma boa negociação em um produto que você está comprando, seja eletrodoméstico, roupa, qualquer coisa, que o lojista pode te dar aquele 5, 10% de desconto em pagar à vista, ou até mesmo dar um desconto, mesmo que o pagamento não seja à vista, porque você chorou ali ou fez uma negociação expressiva com ele, mas você percebe que esses 10%, 20% de desconto, na verdade te dá uma economia de R$10, R$20, nada que doa tanto no seu orçamento, pensando de forma isolada. Ou um outro exemplo, ir no mercado e tanto faz se você compra o pacote pequeno, o pacote grande, tanto faz o período que você vai no mercado, você não pensa quando que é melhor ir comprar seus produtos em um período em que as ofertas elas estão mais ali na vitrine para você aproveitar, enfim. Várias são as situações que isoladas realmente pode chegar em um valor pequeno que no seu orçamento não faça falta. Até mesmo o troco de bala, 10 centavos, 50 centavos, isso não vai me enriquecer no final das contas. Esse é o seu pensamento. O ponto é que começando nos centavos ali com o seu lojista, mais o desconto que você não aproveitou no mercado, gastei R$50 mais do que o meu orçamento permitia, R$100, até mais, porque hoje os preços estão uma loucura no mercado, ou até deixando de ter aquele desconto do lojista quando você vai comprar um eletrodoméstico, alguma coisa assim, você vai perceber que isolado realmente são valores pequenos que podem não te doer no bolso, mas somados
é o real aqui, os 50 reais ali, os 100 reais ali, e você chega num valor expressivo, que pode sim te fazer falta no seu orçamento. E até pior do que isso, somando todos esses pequenos valores ao longo do tempo, se eles estivessem investidos e com o poder dos juros compostos, você pode chegar ao longo dos anos a perceber que você deixou um belo montante na mesa que poderia estar no seu bolso se você não tivesse menosprezado o efeito dos pequenos valores. Então é bem importante que quando você se deparar com uma situação onde de alguma forma você está perdendo dinheiro, que você pare e pense quantas outras tantas você não está somando nesse mesmo comportamento e o quanto isso pode te impactar no futuro. Claro que você não precisa ser um muquirana mão de vaca aqui. O ponto é só se atentar se você, nessas pequenas situações, não está deixando um montante muito grande na mesa ao longo do tempo. E, supondo que você não esteja fazendo isso, você está livre do ponto 1, mas, consequentemente, você pode cair no ponto 2 dessa lista, que é deixar o seu dinheiro parado em conta corrente. Eu sinto te dizer que ao deixar o seu dinheiro parado ali na sua conta corrente de um banco ou de uma instituição financeira, o que acontece não é que o seu dinheiro fica guardado em uma gavetinha lá no destino esperando você resolver utilizar aquele dinheiro da melhor forma que você quiser. Na verdade, o que acontece é que quando você deixa o seu dinheiro parado, o banco ele simplesmente pega o seu recurso e empresta para alguém a uma taxa gigantesca. Você sabe o quanto é para conseguir dinheiro emprestado em bancos ou instituições financeiras. E exatamente parte desse dinheiro que ele está te emprestando, você está pegando de alguém que está deixando lá, parado em conta corrente de graça. Então aqui a situação é que você deixa de ganhar um dinheiro considerável se você não investe o valor. Se agora você parar e acessar o seu aplicativo e ver que lá tem um dinheiro parado sem remuneração, saiba que quem está ganhando dinheiro com isso é o banco e que você está emprestando isso de graça, sem cobrar absolutamente nada pelo dinheiro que você soa tanto para ganhar ao longo do dia. E aqui, bem em linha com a mesma análise do ponto 1, se você parar e colocar na ponta do lápis o quanto você está perdendo de rendimento dia após dia ao longo dos anos, você vai perceber que poderia chegar lá na frente com um patrimônio bem maior do que você tem hoje, só com a rentabilidade do seu dinheiro parado em conta. Vale lembrar que são sempre juros compostos, então se hoje você tem 1.000 e aplica esses 1.000, amanhã você tem 1.000 e mais um pouquinho de juros. Então, quando os juros forem de novo aplicados sobre o seu investimento, eles vão ser em cima desses R$1.000 mais os juros do dia anterior. E isso vai cada vez aumentando mais o seu patrimônio. Então, não deixe dinheiro na mesa. Invista o seu dinheiro e só utilize para o que você precisa pagar ao longo do mês aí, mas não deixa o dinheiro parado sem rentabilidade. Se você não empresta ele nem para um familiar seu, quem dirá para um banco de graça sem ele estar te pagando? E chegamos no ponto 3 da nossa lista de coisas que te ajudam a ser menos ricos do que poderiam ser no futuro, que é deixar o seu dinheiro na poupança. De nada adianta você não menosprezar os pequenos valores, como no ponto 1, você não deixar o seu dinheiro parado em conta corrente, como no ponto 2, mas você investir mal o seu dinheiro, como no ponto 3. E por que eu estou comentando da poupança? Existem uma série de investimentos ruins, mas a poupança, mês contra mês, ano contra ano, continua se provando o instrumento de investimento mais preferido pelos brasileiros. E isso nem sou eu que digo. A Ambima, que é um órgão bem conhecido no mundo das finanças, distribui uma série de pesquisas sobre o comportamento financeiro dos investidores brasileiros. Um deles, inclusive, que eu acompanho já tem um tempo, se chama Raio-X do Investidor. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ler com mais calma. Mas, independente da pesquisa, a poupança sempre está lá como o instrumento preferido dos brasileiros. E qual que é o ponto da poupança em si? Ela rende pouco e rende mal. E por que eu estou separando nesses dois tópicos? Porque ela rende pouco a partir do momento que, quando a Selic está acima de 8,5%, ela passa a render 0,5% ao mês, mais uma taxinha chamada de TR, que é a taxa referencial. Isso dá, a números de hoje, do momento que eu estou gravando esse vídeo, uns 0,6% ao mês.
contra outros investimentos que você tem disponível no mercado com a mesma segurança, até mais inclusive do que a poupança, com a mesma liquidez diária, que é você conseguir pegar, resgatar aquele dinheiro e ter ele em mãos rapidamente, e com uma rentabilidade muito maior do que a poupança. Esses 0,6% ao mês, que seja, dá um pouquinho mais do que 6% ao ano, sendo que hoje um Tesouro Selic, por exemplo, que você está emprestando o dinheiro para o governo, que é o órgão mais seguro que a gente tem no nosso país, são os donos, né, da máquina de emitir dinheiro, então a chance de dar um calote é quase nenhuma, está te pagando a taxas de hoje mais de 13% ao ano. A diferença entre um caso e outro é gigantesca, mas mesmo assim as pessoas preferem deixar o seu dinheiro na poupança. Então, esse é o ponto da poupança render pouco. Agora, por que a poupança rende mal? Porque existe uma coisa chamada aniversário na poupança. Então, se você deixa o seu dinheiro ali parado por menos de 30 dias, você tem uma rentabilidade zero naquele mês. Então, a rentabilidade da poupança ela não é diária. Você precisa deixar o dinheiro parado por 30 dias para aí sim você receber o rendimento desses 30 dias e ainda naquela taxa baixa que eu comentei no ponto anterior. Então a poupança é algo que te rende pouco e te rende mal, mas mesmo assim, por alguma razão, é o amor dos brasileiros. Então, para colocar em números, para quem gosta mais desse lado numérico, a números de hoje, com uma Selic a 13,75% ao ano, onde você vai colocar R$1.000 na poupança e R$1.000 num Tesouro Selic por um ano, e já debitando o imposto de renda de 17,5% no caso do Tesouro Direto, que no caso da poupança não tem imposto de renda, você chegaria em uma rentabilidade de R$ 85,3 com o seu dinheiro parado um ano na poupança, lembrando que você não pode resgatar ao longo desses meses, senão você perde, pode ser menos do que isso, contra R$ 112,61 no Tesouro Selic. Isso mostra uma diferença clara entre as duas formas de investimento e, como eu comentei antes, você tem até mais segurança e mais liquidez no caso do Tesouro Selic. E esse mais liquidez que eu falo é que você consegue tirar o dinheiro em qualquer dia e receber o proporcional que aquele dinheiro ficou investido de maneira diária e não dependendo daqueles 30 dias. Então, se você tem dinheiro na poupança agora, a melhor coisa que você faz é tirá-lo e colocar ou em um Tesouro Selic ou em pelo menos algum tipo de investimento que te renda a taxa Selic, ou o que você pode encontrar por aí como 100% do CDI, que é a mesma coisa no final das contas. Então não perca tempo e para de perder dinheiro investindo na poupança. Espero que tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, deixa o like para eu saber que foi um conteúdo útil para você. Compartilha com as pessoas que você conhece, até para ajudá-las caso estejam em um desses 3 pontos para não ficarem mais pobres ao longo do tempo. E principalmente comenta aqui embaixo se você já fazia ou em algum momento parou de fazer um desses 3 pontos ou algum outro que você julga como uma atitude que te ajuda a ficar mais pobre com o tempo. Espero encontrá-los num próximo vídeo, um grande abraço e até lá!